Olá, amigos e irmãos em Cristo. Eu creio que nós somos muito bendecidos por servir a um Deus tão poderoso como nosso Deus. E em seu infinito amor e cuidado para conosco, Ele usa de suas melhores estratégias a fim de tornar-nos mais parecidos a seu Hijo Jesucristo. Só isso porque Ele nos conhece bem e definitivamente há em nossas vidas coisas que só Deus pode fazer. Creio também que entre uma de suas melhores estratégias está sua didática. A didática especial de Deus, que é uma poderosa ferramenta de trato hacia nossas vidas. Sua didática consiste de uma estratégia ou de um sistema muito simples. Talvez não suene fácil no momento em que opera, pero muito necessário, dependendo de cada um de nós. A didática de Deus consiste em entrar dentro de nós. Eu digo entrar dentro porque há coisas que sabemos que Deus trata em nossas vidas e que não nos dão a impressão de ir tão adentro, porque Deus trabalha em nós por níveis e de acordo a lo que podemos suportar. Pero sua didática personal, sua didática peculiar, quando se trata de nosso interior, é entrar hacia dentro, como vamos ver ahorita em alguns textos, e tratar com aquelas áreas que consideramos às vezes obscuras. Algo escondidas, pero que traem dentro de si mesmo, dentro de aquele espaço onde eles estão, aquelas raízes super enterradas, pero que, se analisando bem, não são muito buenas. Às vezes são raízes que estão um tanto quanto apodrecidas, estão podridas, estão deformadas, estão sucias, estão mal estabelecidas e que com o tempo generam ou produzem aqueles frutos também algo malogrados, algo desagradáveis e não buenos para nossas vidas. Só quando Deus decide usar sua didática, Ele se esmera, Ele faz o melhor que pode para ir hacia muito adentro de nosso interior e alcançar aquelas áreas que nadie conhece e em muitos casos nem nós mesmos. Quando Deus lo hace, Ele lo hace para trazer para fora, para arrancar as raízes, os frutos e todo quanto está ao entorno, alrededor de aquela situação. Sobretudo quando o que está dentro se refleja em nosso caminhar diário, quando afeta nosso testemunho, quando afeta nosso estado de consciência, quando afeta e nos confunde em lo que somos ou em lo que devemos ser, neste caso cristianos ou hijos de Deus. Bem, então hoje hablaremos de um tópico bastante especial que eu chamo a didática de Deus. Pero quando hablamos de didática, normalmente hablamos de ensinar ou de aprender. Trata quando falamos de enseñança secular, trata de añadir conhecimento, pero a didática de Deus nos leva ao conhecimento para añadir crescimento. Vamos ver como isto funciona. Pero antes de começar qualquer coisa aqui, vamos tratar de entender que é didática. O que significa este término? De onde vem? Como se divide? A que se dirige? Vamos ver então algumas simples definições. A primeira definição tem a ver com a filosofia. Que dizem os filósofos sobre a didática? Filosoficamente, como puse aqui, a didática é uma espécie de técnica de retórica, ou seja, algo que funciona através del habla, da expressão verbal. Então, é uma técnica retórica que busca descobrir a verdade através de distintos razonamentos e argumentos, ou seja, através da discussão, os filósofos buscam encontrar sua verdade.
El segundo concepto que tenemos es la didáctica propiamente dicha. O sea, en general, ¿qué dice la didáctica sobre la didáctica? Entonces, didácticamente, la didáctica es el arte de persuadir. Y yo amo este concepto, el arte de persuadir a través de la palabra. Me gusta isso aqui porque Deus, nosso Deus, sempre nos persuade mais que convence, nos persuade. E a persuasão não deixa espaço para qualquer dúvida, temor, inseguridade, qualquer coisa assim. Deus sempre nos persuade profunda e completamente através de sua palavra. A terceira definição vem direto da etimologia de lo que es didáctica. Se miramos em forma general, já sabemos lo que é didática, lo que os filósofos pensam, também já sabemos. Pero agora, que é a etimologia? Que nos informa a etimologia sobre a palavra didática. Vamos ver então que a didática, neste ponto etimológico, trata da raiz da palavra, às vezes subdividindo ou subdividindo o término para então explicar desde aí. Etimologicamente, a didática indica o origen de las palavras, algo importante para entender o processo. Também explicam sua evolução e significado. Evolução porque gramaticalmente as línguas, os idiomas evoluem, sofrem cambios, regras gramaticais e, enfim, uma série de coisas relacionadas com a gramática. Por isso usamos o termo evolução. Mas o significado aqui é muito importante entender, porque dependendo de lo que entendemos, vai ser sua aplicação em nossas vidas. E a última definição básica que les comparto é a didática bíblica. Que diz a Bíblia? Que diz Deus? Que diz sua palavra através acerca da didática? Então vamos ver, biblicamente, a didática explica ou trata de explicar a atuação de Deus, ou seja, explica a atuação didática de Deus. Esta primeira parte aqui me parece assim um pouco chistoso, porque quem em realidade pode explicar a atuação de Deus? Quem pode explicar sua postura? Quem pode explicar suas reações ou suas decisões? Quem pode explicar a conduta de Deus? Isso é algo assim um pouco absurdo, pero bueno, a didática diz assim que aqui está. A didática como ciência trata de explicar a atuação de Deus a partir de um contexto bíblico. Esta última parte é também muito necessária porque nossa vida como cristianos se fundamenta em la palavra de Deus. Lo que Deus disse, esto é. E aunque não entendamos, incluso aunque não concordemos muito bem, isso não é um problema para Deus. Ele sigue atuando porque Ele é totalmente absoluto e jamais se deixa convencer por nossos pobres argumentos. Por lo tanto, sua palavra está, sua didática está totalmente fundamentada no contexto bíblico ou em lo que diz a Bíblia sobre su trato ou sua postura ou sua actuação hacia nosotros. Veremos então que tomando por base a didática etimológica, que é a que trata de las raízes, juntamente com a didática bíblica, chegaremos a esta definição. Veremos então que didáctica vem do término grego dialectique. Dialectique é uma palavra que parece larga, pero porque está composta de dois términos separados, distintos. E vamos ver então como podemos entendê-la. A primeira parte do término grego dialectique é a preposição dia. Neste caso aqui é dia porque o acento está na seguinte parte da palavra. Pero dia aqui é uma preposição grega que literalmente significa através. Pode ser também por meio de. E estas expressões dão a entender que o dia, a primeira parte da palavra, o prefixo de dialecte, é como um meio ou um instrumento ou uma forma através da qual algo mais ocorre. Em outras palavras, se o dia ou a preposição através
por meio de não estar aqui, esta outra coisa não ocorrerá. Porque para que ocorra algo novo, para que algo seja criado, é necessário o instrumento, o meio ou o modo através do qual esto vai existir ou vai passar a existir, e neste caso é o dia que está bem aqui adelante. E neste caso, esta primeira parte da palavra dialecte é muito importante, porque é através de esto que algo mais ocorrerá em nossas vidas. A segunda parte da palavra dialecte está relacionado com ética, como tu podes ver aqui. E a ética, como é algo mais complexo e traz mais detalhes, então está subdividido em duas partes. E aqui há então dois términos simples em grego que explicam um pouco maior e de forma mais ampla que é a dialética de Deus. Veremos então que, falando agora de ética, que é a segunda parte de la dialecte de Deus, veremos que a primeira é a palavra ethos. Ethos. Ethos vem de etologia, é uma ciência, ou melhor, etologia vem de ethos, porque grego vino antes. Então, eu pus aqui esta letra em colchetes, porque em realidade, se eu escrevo esta palavra em grego sola, isoladamente, ela não pode terminar com este sigma. Este sigma aqui é um sigma inicial, só aparece no início e em meio da palavra em grego. O final é este que tu vês aqui entre colchetes. Este é um sigma final e seu papel, sua função é aparecer sempre ao final da palavra. Por isso, em minha opinião, este sigma deveria estar bem aqui em lugar deste. Pero eu tomo aqui a raiz original, que está composta com o sigma inicial, que aparece no início e meio. Não há nenhum erro, é só para explicar que há dois tipos de sigmas em griego e eles reemplazam a letra e o sonido da letra S do espanhol. Isto aqui é gramática, não importa muito esta parte, pero só quero dizer-lhes então que a primeira parte da segunda divisão da dialética ou da dialecte de Deus, ethos. Ethos refere-se a costumbre ou hábito. Neste caso, costumbres ou hábitos, porque temos mais de um. E se refere à disposição de fazer o bem. Pero eu quero parar um pouquinho aqui em costumbre. Que é uma costumbre? Uma costumbre generalmente é algo que se adquire ao ver que essa mesma classe de expressão ocorre em alguém mais. Ou seja, se aprende vendo, se aprende escutando, se aprende por la vivência contínua. Por exemplo, se em uma casa, em uma família, um niño nota que sua família toda habla a verdade e esta família é totalmente contra a mentira, nunca miente, o niño nunca vê esta família mentir em absolutamente nada, que vai passar? Com os anos de sua vida, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, ele vai aprender que esta costumbre é boa e deve ser copiada. E isto é algo que ocorre assim inconscientemente. Não temos que memorizar nada, nem estudar, nem aprender. Isso vem por herência. Heredamos, adquirimos, absorvemos de outros solamente por el exemplo. Então, quando este niño cresce, depois de muitos anos, este hábito, devido à repetição que foi contínua e intensa, se transforma em um hábito. Ou seja, a costumbre, muitas vezes repetida, se transforma em um hábito. E o hábito, então, já é como algo mais grande que cobre, que envolve, que involucra todo lo que é costumbre. Se a costumbre é boa, como por exemplo, falar a verdade, este niño possivelmente nunca terá problema quando seja grande com esse detalhe de falar a verdade. Pero se a costumbre é mala, como por exemplo na família que miente para sair-se de problemas, que miente para não pagar as contas, que miente para não dar ou para não compartilhar, que miente por muitas razões, este niño vai aprender o mesmo, ele vai absorver, ele vai adquirir, ele vai heredar esta mala costumbre que é a mentira. Quando se adulto, possivelmente terá grandes problemas, porque a mentira só nos leva a grandes
grandes problemas. Incluso la mentira, en alguna situación de la vida de muchos, los llevó a la cárcel, los llevó a la prisión, otros los llevó a la muerte. ¿Por qué? Porque la mentira no es bueno y no trae nada positivo a nuestras vidas. Pero la cosa aquí es que cuando una costumbre es repetida, ya sea buena o mala, positiva o negativa, al final se convierte en un hábito. Y cuando hablamos de hábito, hablamos entonces de que hay una disposición que va a ser generada enseguida, que va a ser creada, que va a aparecer como consecuencia del hábito. La segunda parte de la palabra dialéctica, que está bien aquí arriba, es la palabra éticos. Éticos habla directamente de carácter. Ahora, ¿qué es carácter? Carácter es el resultado de estos hábitos que vimos aquí en el número 1, en la primera parte. Recuerde, las costumbres repetidas se transforman en un hábito. El hábito es un conjunto de un todo referente a las expresiones de nuestras vidas, las expresiones naturales. Una vez que el hábito permanece, se torna sólido, estabelece raíces y se planta, entonces él da origen al carácter. Esta es la segunda parte. El carácter es que es lo que somos. El carácter es manifestado por las reacciones que tenemos, por las acciones que hacemos, por las palabras que decimos. El carácter se revela por lo que nosotros somos. Bien, hay situaciones en que el carácter no es bueno. ¿Por qué? Porque los hábitos que adquirimos aquí en el número 1 también no son buenos. ¿Por qué? Porque las costumbres que vinieron antes aquí de los hábitos tampoco fueron buenos. Entonces hay personas que absolutamente tienen muy mal carácter. Personas agresivas, personas ofensivas, personas muy malhumoradas, personas muy mentirosas, personas violentas, personas que siempre tienen doble intención. Mal carácter. E sabe, hermanos, abrindo um pequeno parênteses, os mal caracteres não estão solamente fora das igrejas. Os mal caracteres não estão só no mundo, como dizemos nós em nosso linguagem cristiano diário. Muitas vezes, lamentavelmente, o mal carácter está também dentro da igreja. Às vezes, o mal carácter está também no púlpito da igreja. Às vezes, o mal carácter está também na classe da escola dominical, ensinando a outros coisas buenas, mas quando, na verdade, dentro de si mesmo, há um carácter deformado, um carácter enfermo, um carácter distorcionado, algo estranho de se aceitar, difícil de se entender. Este carácter necesita pasar por esta dialéctica de Dios, necesita essa estratégia, necesita passar por este processo de su dialéctica que implica em entrar dentro do indivíduo e trazer desde adentro lo que não serve, lo que não presta, lo que não é bueno para nada, lo que huele mal, trazer de adentro para fora e arrancarlo para entonces hacer algo nuevo dentro desse mesmo espaço. Então, o número 2 habla del produto de los hábitos que por sí son producto de las costumbres. El carácter es entonces nuestro modo de ser. Es lo que yo ya expliqué en otras palabras. Es lo que nuestras acciones, reacciones, palabras, en fin, todo lo que somos se expresa a través del carácter o nuestro modo de ser. Una vez que el carácter es bueno, entonces impulsa a la fomentación, a la creación de un comportamiento aceptable. Aquí usted ve un lado totalmente positivo, comportamientos aceptables, porque se trata de la didáctica cristiana o bíblica, y cuando se trata de palabra de Dios, todo es bueno, todo es aceptable. Vemos entonces que ambos, el número 1 que trata de costumbres y hábitos, y también el número 2 que trata de carácter y modo de ser, ambos conceptos definem que un individuo puede moldear, puede forjar y puede construir su carácter. Eu puse aqui entre cochetes nuevo, porque neste caso, quando tu notas aqui a palavra construir,
esse construir, para que construamos algo, tratando de caráter, para que construamos em nós um novo caráter, é necessário destruir o anterior, certo? Por isso eu pus aqui entre cochetes, novo, porque aquele que existe, ou o que existia, necessita ser destruído. E esta é a parte mais dura da dialética de Deus. Por quê? Porque consiste em quebrar o que está firme ali dentro de nós, deformando nosso caráter, ou deformando o que nós somos. Hermanos, Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele nos hizo com uma imagem muito linda, muito perfeita, muito sana, muy limpia, muy adecuada, muy favorable, pero con nuestros pecados y nuestras tendencias y nuestra naturaleza pecaminosa, los deseos de hacer cosas erradas, de pensar cosas erradas, de hablar cosas erradas, nos deformaram. Entonces, Deus nos mira hoje, possivelmente, ou alguno de nós e diz: uau, tu não eres exatamente o que eu hice no início. Temos que arreglar o problema. E como é que Deus arregla? Ele vem hacia minha vida, ele vem hacia tu vida, ele vem hacia nós com todo o amor de los cielos e diz: hijo, eu vou te ajudar. Hija, eu vou tratar de explicar-te, de hacerte entender como trazer essas coisas de dentro para fora. Então, o que Deus faz? Ele sumerge dentro de nós. Em fato, de hecho, ele já está dentro, certo? Mas ele vai bem adentro daquele aspecto que está mais escondido, mais assim, coberto com nossas ações não muito buenas. E então, ele traz desde adentro para fora, uma por uma de aquelas coisas, aquelas raízes que estão bem enterradas, bem fundamentadas no fundo de nossas entranhas. E por isso duele o tratamento quando se trata aqui, quando se habla de dialética, porque literalmente a dialética trata de trazer todo o que há dentro para fora, limpiar, santificar, retificar e então fazer todo outra vez. Quando Deus faz isso, possivelmente, quando ele arranca as raízes de dentro para fora, ele vai tocando outras áreas ao redor, porque as raízes normalmente crescem e se estendem assim, elas vão tomando outros aspectos, outras dimensões, vão mais profundo, vão mais lejos, se estendem mais, hacia mais alto, como é o caso de algumas plantas, crescem incluso para arriba, certo? Então, quando Deus assim se arranca todo, ele vem arrancando coisas que estão ao redor, e isto todo duele mucho. Pero que processo necessário, dependendo de cada um de nós. Assim que a conclusão dessas duas definições acerca da etimologia da dialética de Deus, da dialética tuteu, dialética de Deus, é primeiro moldear. Que é moldear? É dar forma. Molde é quando nós hacemos algo dentro de alguma forma ou dentro de algum molde. Por exemplo, se tu vais fazer um cake, tu não podes preparar a massa e echar assim com tudo dentro do horno, porque não vai funcionar. As coisas vão começar a gotear e depois o humo e talvez até se transforme em um incêndio. Não vai funcionar. É necessário que tu tenhas um molde, certo? Perdão, pero não me acordo da palavra em espanhol. Creio que é um molde. Tu pones dentro aquela massa, aquela pasta que preparaste e marcas o tempo e pones no horno depois de alguns minutos marcados, sacas de ali, deixas enfriar e quando mueves ao revés assim para sacar o cake de adentro, o cake está exatamente no modelo do molde que tu usaste. Se é um molde circular, o cake vai sair circular. Se és um retangular, o cake vai sair retangular. Se és um em forma de estrela, vai sair igualito. Enfim, o molde é algo que desenhamos. Nós podemos desenhar nossa forma de ser. E sabe, irmãos,
também podemos decidir. Eu decido sonreír. Eu decido dizer, por favor, quando necessite alguém de algo. Decido dizer graças, ou seja, ser agradecida. Eu decido falar a verdade. Eu decido perdonar. É uma questão de decisão. A mesma coisa é o moldear o caráter. Eu posso moldear meu caráter decidindo fazer o que é correto. Alguém pode dizer, eu também posso decidir meu caráter, como vai ser, decidir modelar, fazendo o que é malo. Bueno, é sua opção. Sim, nós podemos, pero é melhor porque estamos falando da Bíblia e de Deus tão poderoso e tão santo quanto nosso Deus. É necessário moldear segundo seus princípios, segundo sua ensinança e segundo seu trato aqui com nós, de acordo a sua dialética. Também significa forjar. Que é forjar? Forjar é tornar forte, é tornar mais forte e muito mais forte aún. É tornar o débil forte, ele instável, bem estabelecido. É tornar algo que estava meio roto, bem construído, bem reparado. Essa é a intenção da didática de Deus. E como dije, é construir. Para construir um caráter novo, é necessário destruir o viejo. Se eu mentia, agora já não vou mentir, vou começar a falar a verdade. Se eu era muito mal-humorada, agora vou começar a ser mais agradável e mais alegre. Se eu era agressiva, agora vou tratar de ser mais dulce e mais sociável. Enfim, eis a ser o oposto de lo malo. Eu posso construir novo, como puse aqui entre corchetes, e bom caráter. De acordo, aqui dizemos em forma geral, a repetição de bons hábitos. Isto é correto. Falar a verdade é bom hábito. Ser disposto a perdonar, ser paciente. Tudo isso e mais aún que tu já deves saber. Pero sobretudo, todos basados em lo que diz a palavra de nosso Deus. Vimos então que a dialética de Deus é tridimensionalmente muito profunda. Quando eu digo tridimensionalmente, eu estou referindo aqui sua dialética. Dialética tuteu, a dialética de Deus alcança todas, 3D, alcança todas as áreas possíveis do ser humano. Não é possível, por exemplo, que Deus trate com nós só a nível de sentimentos ou emoções e se olvide de nossa área psicológica, por exemplo. Não é possível que Deus trate só com nosso aspecto econômico e se olvide, por exemplo, de nosso aspecto espiritual. Não é possível. Por isso eu digo tridimensionalmente é porque Ele trata com todas as áreas ao mesmo tempo. Deus não pode tornar-nos novos só na forma de falar, se a forma de pensar sigue sendo vieja. Deus não pode tratar só com a forma de sentir, quando a forma de expressar sigue sendo grotesca. Deus não faz isto. Ele trata com nós de forma completa, integral. Por isso, sua palavra disse que aquele que começou a boa obra em nós la completará de forma integral. Veremos então que a dialética de Deus, que hace, primeiro, ele borra, apaga, elimina ou hace desaparecer todo o que estava escrito antes. E depois de eliminar, o viejo e o passado desaparecem plenamente, certo? Eu uso a palavra escrito aqui porque estou tratando assim uma comparação. Por exemplo, se tu tens uma pizarra, a pizarra está toda escrita, tu tens um texto ali na pizarra, pero agora tu queres escrever um texto novo na mesma pizarra. O que vais fazer? Tu vais à pizarra e tu tens que limpiá-la, tu tens que borrar o que escreviste. Às vezes temos hasta que usar um líquido assim mais forte para borrar aquela marquita que queda por detrás da letra, aí manchando um pouco a pizarra. Uma vez que está bem limpa, então tu regressas e escreves algo novo. Isso se hace. Por isso uso a linguagem escrito. Não é que Deus vai escrever algo assim, pero Ele vai simplesmente generar em nós uma outra informação mais alta, mais superior,
capaz de dirigir ou de regir nossos passos. A esto chamamos princípios. Então, Deus vai quitar essa coisa superficial, que é aquela simples informação para estabelecer seu princípio assim, algo firme, bem estabelecido, que nadie nem nunca nada vai poder remover. Então, uma vez que ele lo hace, lo viejo e lo passado desaparecem. Eu digo lo viejo e lo passado, porque muitos de nós aún por alguma razão estamos amarrados a nosso passado, a aquela pessoa que nos ofendeu e nunca nos pediu perdão, aquela ofensa que nosso papá disse e nunca reconheceu, aquela atitude mala que nossa mamã hizo com nós muito tempo atrás, nós nunca pudimos perdoná-la, coisas do passado, ou aquele que tu perdiste, aquele que te roubaram a ti, aquela mala ação que alguém, ou em tu trabalho, em tu companhia, em tu igreja, fizeram contra ti, não pudiste, estás amarrada ao passado. Quando Deus obra através de sua dialética, ele visita também profundamente essas áreas e vai até o fundo para visitar ali o que está mal, o que está feio. E assim como hacemos às vezes em nossa casa, de limpar a casa e atirar fora o que não serve, Deus hace com nossa alma. El alma del hombre es, eu digo às vezes em minha linguagem simples, é como uma bolsa, onde estão os sentimentos, pensamentos, emoções, imaginações, palavras. Todo o homem está ali dentro, menos seu espírito, certo? Então, el alma necessita ser limpa, necessita ser purificada, necessita ser renovada. Aqui neste processo, eu trato de trazer um texto que está em Isaías capítulo 43, versículo 18. Esse texto diz assim: e não vos recordeis das coisas passadas, nem considereis as antiguas. Não vos recordeis, ou seja, nem a pensar, nem a recordar um pouquinho, não devemos mais, tampouco considerar. Por que disse recordar e considerar? Porque são duas coisas diferentes. E recordar trata só de pensar, de trazer a memória assim de forma muito rápida, muito superficial. Eu penso em algo e no seguinte segundo já me olvidei. Pero el considerar es dar mucha importância a lo passado. Ou seja, Deus disse, não te acuerdes e tampouco deis importância a isto, porque é passado. Não vais recuperar o tempo passado. Isto já passou. Ahorita tu tens um novo tempo e podes fazer novas coisas. Por isso a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, incluindo nossas oportunidades de viver uma nova vida. Então, veamos que Isaías não estava equivocado quando se referiu ao passado, porque esse passado é o que Deus trata de borrar, conforme disse esta palavra aqui, e tornar-nos límpios outra vez. Depois que Deus borra tudo isso e limpa esse espaço de nosso ser, que hace em seguida, Ele vuelve a escrever, outra vez o exemplo da pizarra, vuelve a escrever novo mensagem no mesmíssimo lugar em que estava lá anterior. Ou seja, tu limpiaste tu pizarra, puseste aquele spray e limpiaste bem, agora está bem blanquita, agora está lista para que escrevas novo mensagem ali. Em nosso caso, Deus não vai escrever literalmente como hacemos nós outros, mas Ele vai registrar, Ele vai, e me gusta essa expressão, Ele vai como fazer que seu selho esteja ali firme. E o selho de Deus, irmãos, é algo que nadie, nada, jamás pode remover. Por exemplo, uma pessoa que serviu ao Senhor por muito tempo, e de repente se abandonou a fé, saiu da igreja, do ministério de todo e se largou por el mundo. Você pensa, esta pessoa nunca vai ter paz. Nunca jamais, não importa o que haga, o que logre, o que consiga, ela nunca terá verdadeira paz. Por quê? Porque o selho de Deus, aquele selho que Ele pôs sobre aquele indivíduo naquele primeiríssimo dia em que aquela pessoa disse, Senhor, eu te recebo como meu Salvador, entra a minha vida, este selho jamais será
borrado. Nada, absolutamente nada lo borrará. Por eso, ele não terá paz. Porque aonde vai, ali estará o sello de Deus. E aonde está o sello de Deus, está Deus também. E Deus não nos deixa em paz mientras estamos em pecado, porque não é bueno, assim que tampouco Deus lhe gusta essa ideia de pecado. Vamos ver o que disse aqui. Vuelvo a escrever uma nova mensagem no mesmíssimo lugar. Então, eu vou rapidíssimo a Salmo 25:12, que é um texto que já tenho por aqui, e que diz: al hombre que teme a Jehová, ele lo instruirá en el camino que deve seguir. Al hombre que teme, esta es la condición, ¿cierto? Temer al Señor, temer a Jehová, Él lo instruirá. O sea, el Señor instruye, el Señor vuelve a enseñar, el Señor vuelve a dar soporte, a apoiar. O Senhor vuelve a ajudar. O Senhor vuelve a explicar-me. O Senhor vuelve a ajudar-me a entender. O Senhor vuelve a renovar minha capacidade de compreensão para que eu entenda por lo menos um pouquinho porque devo ir nesta direção e não nesta. Porque devo cambiar de direção porque aunque eu entenda, se Deus disse que isto é melhor ir por aqui e não mais por este lado, então devemos aceptar, aunque não se entenda muito bem, aunque não se entenda todo. Uma vez que a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos, hermanos, é comum não entender todo. Às vezes não entendemos nada, mas na verdade, se a Bíblia disse, é porque é verdade. E se Deus disse, é o que temos que fazer, aunque seja muito difícil para nós. Em seguida, que hace ele nos ensina novos hábitos e princípios. Exemplo, se mentíamos, então a palavra do Senhor disse, escúchame, se tu sigues mentindo, te vais identificar com o diabo, porque ele é o padre da mentira, assim disse Juan, capítulo 8, certo? Ele é o padre da mentira e todos os que mentem têm alguma relação com ele. Não haga mais. O Senhor nos ensina o que está mal, pero sobretudo o que está bueno e como podemos adquirir este bueno. Novos hábitos, hablar a verdade, ser paciente, perdonar, olvidar o passado, deixar que Deus trabalhe em nós, não poner resistência, porque afinal este é o melhor para cada um de nós. Que disse Provérbios acerca de esto? Eu tenho aqui Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconócelo em todos tus caminos e entonces Él, Dios, enderecerá tus veredas. Enderechar é tornar reto outra vez, é enderechar, é endereçar. Enderechar é se algo está tortuoso, assim meio chueco, o Senhor vai estirar e hacerlo reto outra vez. Isso é enderechar, e nesse contexto do idioma hebreu do Antigo Testamento. Então, o Senhor dijo, reconócelo, ou seja, entende que é o Senhor que está ali. Não é uma mala suerte, não foi um azar que te ocorreu, não foi uma desgraça, não. Reconócelo em todos tus caminhos, diz o versículo 6 de Provérbios, capítulo 3. É a referência que tu vês aqui na pantalla. Reconócelo, entende que é o Senhor e Ele está ali não para molestar-te, para trazer-te dolor, para confundir-te. Não, o Senhor está ali para ajudar-te a recuperar o que tu perdiste, para estruturar tua vida, para poner-te firme outra vez e para ser alguém que Ele pueda usar para sua glória. Para isso está o Senhor ali. Mas o processo não começa na fama do Evangelho, não. E começa ali, no vale de tratamento, bajo este processo da dialética de Deus, que consiste em ir muito adentro e arrancar com todo o que temos, o que nos hace sentir algo bastante desconfortável, pero necessário. Então, veremos que esse texto de Provérbios 3:6 diz, reconócelo, é o principal ponto, reconhece que é Deus e não outra coisa, não outra pessoa, donde em todos tus caminos, ou seja, não há exceção, não há exceção aqui, não há, digamos,
uma exceção para nada em todos os teus caminhos, em absolutamente todas as áreas, em todos os níveis, em todos os ângulos e em todos os tempos, passado, presente e futuro, ahorita e antes de hoje, lo que foi ayer, que foi lo que hice semana passada, lo que hago hoje, lo que planeo fazer, hermanos, em absolutamente todos nossos caminhos. Devemos ver que o Senhor está ali. E, además, Ele vai enderechar, Ele vai retificar, Ele vai tornar reto, Ele vai tornar puro outra vez, Ele vai limpar novamente, Ele vai tornar este malo bueno, Ele vai tornar este injusto justo novamente. Eis o Senhor com todas suas boas intenções, que está ali por nós. E o último ponto desta sessão diz: además, Ele estabelece uma nova ética. Depois que borrou o passado, volveu a criar algo novo, nos ensinou como edificar e estabelecer esses novos princípios. Agora Ele estabelece para nós um novo estilo de vida, em um novo nível, em uma nova altura, bajo uma nova ética totalmente íntegra, porque é sua ética, é a ética ou a dialética de Deus de aprendizagem e novo caminhar. Ou seja, esse aprendizagem é algo que vai suceder diariamente, porque todos nós necessitamos seguir aprendendo. Cada dia nós sabemos tudo e já sabemos que não sabemos tudo. Además, em um novo caminhar, porque se o viejo já passou, se ele logrou borrar nuestra vida passada, se ele logrou arrancar, eu digo se logrou, é porque se nós permitimos, porque afinal, irmãos, se tu dizes, bueno, Deus, eu já vejo que tu tens a razão, pero eu não quero tu proposta, eu prefiro seguir como estamos, irmãos, Deus vai parar ali. Por quê? Porque a Bíblia disse assim, Ele nos deu um livre arbítrio para tomar decisões, para dizer sim ou não, para aceitar ou rechazar. E lo que decidamos, isto Deus respeitará, porque Ele não viola o princípio ou o direito de livre arbítrio, de decisão própria que Ele nos deu. Ele nos deu, é nosso. Hacemos com isso o que queremos. E se hacemos uma decisão equivocada, preparemos-nos para as consequências. Pero Deus não viola nossa vontade. Ele entra em tu vida e trabalha contigo se tu permitires. Además, a Bíblia menciona que esse novo caminho assim já está listo, certo? Pero está a nossa disposição. A Bíblia diz que o Senhor está à porta e llama. Não é assim que diz o texto bíblico? Se tu abrires a porta, vê que ele sim é um condicional, é uma espécie de condição. Se tu abrires a porta, ele vai entrar, vai sentar em tu mesa, vai participar contigo. Pero se tu decidires não abrir, de aí o Senhor retrocederá. Ele não vai meter o pé em tu porta, ele não vai romper tu llave, ele não vai entrar à força. Se abrirmos a porta de nossa vida, ele vai entrar aqui e vai visitar este lugar feio, sujo e podrido, que às vezes aún temos, trazer todo para fora e dar-nos o melhor que ele tem. Este é seu melhor desejo, o seu maior desejo. Que texto bíblico posso eu utilizar para apoiar todo o que estou dizendo-lhes aqui? Há muitos textos que falam da dialética de Deus. Eu já mencionei alguns por aqui. Pero Romanos 12:2 é o clave para mim. Me gusta muito esse texto porque é muito direto a onde quer ir. Veja bem. Esse texto diz: a la metamorfose ti anakainose tu nós eis. A la metamorfose ti anakanoise tu nós eis. Que diz esse texto? Vamos ver aqui palavra por palavra. Alá é uma preposição. Pode ser pero, pode ser sino. Metamorfose viene ou genera a palavra metamorfoses em espanhol. Metamorfoses em espanhol habla de transformação, certo? Por exemplo, aquele animalito, a mariposa. Como é que a mariposa nasce? Ela nasce de um animalito assim que parece uma espécie de gusano, que se arrastra
e anda em lodos, em lugares úmidos, em lugares não muito assim bem. Um dia ele entra em outro processo, que eu diria a dialética, entra aí nesse processo de transformação e forma um casulo, e depois de alguns dias sale uma linda mariposa, muito colorida, muito hermosa, muito delicada. Metamorfose. Passou por la metamorfose da transformação. Depois, pero vamos ver aqui o seguinte. Neste caso, em grego, a palavra metamorfose é a palavra que indica transformação, pero aqui nesta versão, nesse contexto bíblico grego, está em modo progressivo. Ou seja, a metamorfose de Deus não é algo que já ocorreu completamente com nós outros. Não é algo que vai ocorrer ahorita com esse momento de palavra e oração. Não é algo que vai ocorrer só no futuro ou no céu. Não, não, não. Essa metamorfose que está aqui em grego habla de um modo progressivo de transformação. Ou seja, literalmente podemos traduzir como continuem transformando-se ou sejam transformados continuamente. Traz esta ideia. Rio é como um artículo feminino singular, pero a seguinte palavra tem muito peso aqui porque trabalha juntamente com a metamorfose. Veja bem, anakainose, que é a segunda palavra mais importante desta parte do texto, significa que em sua Bíblia significa solamente renovação. Então, o texto diz: transformai-vos por la renovação. Lá, aqui é em lá, por lá ou de lá, nesse sentido, de acordo ao contexto da palavra. Anakainose é a renovação, pero esta renovação aqui trabalha juntamente com metamorfoses. Por quê? Porque a cada renovação ocorre uma nova transformação, ou um novo nível de transformação, ou um novo passo de transformação ocorre. Ou seja, a metamorfose depende del anakainose. Se a renovação ocorre, a transformação se dá. Se el anakainose viene, opera visivelmente, entonces la metamorfose aquí se ve, se torna clara, se torna presente, porque essas duas palavras trabalham juntas. La seguinte aqui é tu, que em sua versão diz transformar-vos por la renovação de vuestra mente. Ok, vuestra é como está traduzido em sua versão em espanhol, e nós em sua versão se traduz por mente. Ou seja, em sua versão se lê transformai-vos por la renovação de vuestra mente. Pero aqui em grego essas duas palavras são masculinas e está em singular, em tempo singular. Veja bem, aqui disse assim, literalmente seria: se não continuem sendo transformados por la renovación o a través de las renovaciones de vuestro entendimiento. Mientras en su Biblia, tú, nós, es de vuestra mente, en griego es de vuestro entendimiento, porque es masculino singular. Vuestro es masculino singular, entendimento também masculino singular. Qual é a diferença entre mente, que menciona a sua versão, e entendimento, especificado aqui na palavra nós? Qual é a diferença? Mente pode ser não só o aspecto abstrato de nosso entendimento, ou seja, o que está dentro, mas também mente pode ser o físico. É possível, por exemplo, que vayamos ao médico para que ele analise sua cabeça ou minha cabeça, nosso cérebro, nossa capacidade de compreensão, porque esta parte do cérebro está funcionando bem, porque esta parte do cérebro está reacionando diferente. Então, mente também pode ser físico. E neste caso, Pablo, que é o autor da carta aos Romanos, entendeu que o mais importante, o mais alto, o mais completo, em termos de definição, era falar do entendimento, que é o todo, incluindo a mente, e não só a mente, que às vezes exclui o entendimento. Então, é bem importante ver
ver a profundidade desta parte do texto. Diz, se não, continuem sendo transformados por meio da renovação ou de cada renovação que produz a transformação de vuestro entendimento. Ou seja, de vuestro entendimento, uma vez que tu compreendes que Deus é Deus todo soberano e todo poderoso e que tu eres um mísero mortal que depende de Ele cada segundo de tua vida, então tu entendestes a meta que foi lograda, tu entendimento, então, chegou a um nível de compreensão plena em que tu, então, te vês apto a submeter-te a esta dialética de Deus e deixar que Ele entre aqui dentro do mais profundo de tu ser, de tu compreensão e torne este entendimento uma verdadeira mente de Cristo. Aquela mente que compreende, que absorve, que expande de conhecimento. Aquela mente muito criativa, poderosamente sábia. Esta mente, ou este entendimento, é o que necessitamos para então submeter-nos sem reclamações, sem peleas, bajo a poderosa dialética de Deus, para que Ele nos trate. E esta última palavrita aqui, eis. Eis é um tipo de outra preposição. A preposição eis já não faz parte mais da primeira parte, porque tu sabes que cada língua tem uma estrutura diferente. Ou seja, as palavras estão, às vezes, aparentemente fora de lugar, mas quando traduzimos, então arreglamos o contexto, porque se trata de outro idioma. O grego é a mesma coisa que espanhol, que inglês, que português e outros idiomas. Neste caso, eis significa literalmente em tu Bíblia hacia dentro, certo? Pero em grego podemos tomar esse conceito, pero também podemos tomar desde adentro. Em outras palavras, esse texto nos diz assim: pero, ou se não, continuem sendo transformados através dessas renovações de vuestro entendimento desde adentro ou hacia dentro. Se tomamos a primeira tradução hacia dentro, que estamos tratando de entender? Que o Senhor nos disse que a renovação ou a transformação verdadeira, plena, completa, não surge do exterior para o interior. Não, porque não está em base a lo que vemos, não está em base a lo que podemos tocar, não estamos em base a lo que podemos oler ou ao que podemos escutar, não está em base ao externo, ao exterior ou às aparências. A verdadeira transformação, a verdadeira metamorfose de Deus vem desde dentro. Por isso, aponta para hacia dentro ou desde adentro. Então, minha transformação verdadeira, genuína, deve vir desde muito adentro, para então o exterior mostre que essa transformação realmente está ocorrendo e é verdadeira. Então, a tradução espanhola, eu tratei de fazer o melhor que pude. É de acordo ao texto que vemos aqui. Se não estão sendo transformados ou sigam sendo transformados, continuem sendo transformados hacia dentro ou desde, pois entre parênteses, porque eu añadi essa expressão desde adentro por la renovação del entendimento que tu tienes. Hermanos, eu quero ter a mente de Cristo para sempre, quero pensar como Cristo pensaria estando em meu lugar. Por isso, esta palavra entendimento aqui é muito importante. Outra coisa que quero dizer, o texto de Romanos 12:2 não está completo. Tu vês esses 3 pontitos adelante e 3 pontitos atrás, indicando que o texto já começou muito antes e sigue depois da palavra eis. Então, só tomei isto porque é a parte que interessa para o tópico que estamos tratando neste momento. Vamos ver então que a dialética de Deus hace que, primeiro, nos reeduca. Ela produz uma reeducação integral no homem. Reeducação integral, outra vez, trata de todo el ser del hombre, no de todos los hombres siempre, pero de todo del hombre. Hay una diferencia, ¿cierto?
todos los hombres, pero el todo del hombre. En este caso, es deseo de Dios trabajar con todos los hombres, pero es mucho más deseoso para Él tratar con el todo de cada individuo. Ahí está la diferencia. La reeducación integral habla de qué? Habla de un nuevo modo de caminar, habla de un nuevo estilo, habla de una nueva ética que yo empiezo a desarrollar bajo nuevos principios que son esencialmente los principios de Dios. Também indica que dentro de toda essa reeducação que recebemos de Ele, está incluindo nossa mente, por exemplo, Ele trata com nosso aspecto intelectual, nossa mente, e isto inclui os pensamentos, as imaginações, as ideias, o próprio intelecto. Tudo isso está aqui nessa esfera. Deus trata diretamente com nossa forma de pensar, porque muitas pessoas pensam muito malas coisas, pensam coisas muito malas, muito negativas, muito imorais incluso. Todas essas coisas Deus não quer mais ver aí, depositado aqui nesta cabecita que temos e que é chamada de mente de Cristo. A mente de Cristo jamais juzgaria os demais aqui dentro pensando coisas erradas. A mente de Cristo jamais pensaria imoralidades, jamais pensaria mentiras, jamais pensaria enganos. Assim que Deus, em sua reeducação integral, afeta positivamente nossa mente com todo o que conlleva a mente. Também a memória. Quando falamos de memória, falamos de registros, de recuerdos, referindo-se ao passado. Todo o que tenho aqui em minha memória são como pequenas fotos de todos os anos de minha vida. Eu posso recordar o que sucedeu no ano 1918, 1980, 1918 é muito, certo? Eu não tenho toda esta idade aún, pero 1980 puedo mencionar una fecha, puedo mencionar el mes en que estuve, lo que hice. Bien, los recuerdos que se refieren al pasado y que se guardan, se acumulan aquí en la memoria, Dios también quiere alcanzar. También le trata a nivel de corazón, nuestro corazón que involucra los sentimientos y las emociones. Agora, eu pus aqui separados sentimentos e emoções porque tu deves saber que há uma diferença entre sentimentos e emoções. Emoções são normalmente aqueles sentimentos mais superficiais, aqueles que vêm rápido, mas também desaparecem rápido. Por isso, algumas pessoas dizem, não, ele tomou esta decisão por emoção, se casou por emoção, comprou um novo auto porque estava muito emocionado. Isso foi todo por emoção, porque a emoção é algo tão superficial que chega rápido e desaparece rápido. Não tem raízes, não é sólido, não é consistente e tampouco é muito inteligente porque sempre nos leva a cometer muitos erros. Incluso há pessoas que se casam por emoções, depois se arrependem o resto da vida. Só os sentimentos são aqueles que têm raízes, aqueles firmes, sólidos, que estão bem plantados, aqueles que nos fazem pensar um pouco mais, aqueles que nos fazem evaluar se vale a pena ser tal coisa, aqueles incluso que nos ajudam a ver as consequências futuras. Se eu hago assim, pode ser que ocorra assim, mas se eu hago dessa forma, talvez a consequência pode ser diferente. Ou seja, os sentimentos já são mais sérios, já são mais rigorosos, são mais estrictos em questão de lo que há em nosso coração. Também trata com nossas reações, que é, em verdade, nosso caráter. E já vimos algumas coisas sobre o caráter, certo? Há muitos cristianos, irmãos, repetindo esta parte, que têm muito mau caráter. Há muitos cristianos muito mentirosos. Por exemplo, há muitos cristianos que não se dão bem com nadie, têm uma vida social muito pobre, porque nunca sorriem, nunca dizem graças, nunca dizem por favor, nunca são sencillos, nunca são humildes. Há pessoas muito arrogantes, muito soberbias, muito machistas. Isso é horrível. Então, o caráter é como um grande obstáculo. E às vezes é interessante ver que há pessoas que têm todo para prosperar, têm todo para ganhar o que propõe em sua vida,
pero falla o cae seriamente por causa del mal carácter que tiene. El carácter es un gran problema y Dios desea tratar con esto porque el carácter es lo que nosotros somos. Já vimos esta explicação em costumbres e hábitos, certo? Esto forma nuestro carácter y el carácter se expone a través de nuestro modo de ser diario. Las expresiones, referindo-me aqui a las expressões verbales, também é parte desta reeducação integral. Dizer palavras positivas, palavras amáveis, palavras bendizidas, não dizer palavras feias, não dizer palavrotas, como dizem em algumas regiões hispanas, que são as palavras de doble sentido, palavras obscenas, palavras muito ofensivas. Isto não está bem e não agrada a Deus. Ou seja, todo esse repertório que tu miras aqui e os demais que tu podes añadir estão dentro da reeducação integral que Deus tem para nós. Depois de tudo isso, vemos que todo o que miramos resulta em nosso andar diário. Ou seja, se a dialética de Deus logra chegar a este fundo de nosso ser e tratar com todas essas coisas que miramos aqui e todas as demais que tu puedes añadir, hermanos, todo lo bueno que surgirá como resultado se verá em nosso andar diário. Não tendremos mais problemas nem com nós mesmos e com nossa consciência, nem com os demais a nossa volta, nem com nossa família, nem com Deus. Não tendremos problemas para orar, porque antes, quando hacíamos tantas coisas malas e perversas, tínhamos problemas de acercar-nos a Deus, porque tínhamos que dizer, Senhor, perdona-me por isso, e tínhamos uma larga lista para pedir perdão. Pero agora, se tudo está arreglado, sim, não somos perfeitos, seguimos necessitando reconhecer nossas falhas, pero já não serão tão graves quanto aquelas passadas. Vimos também que tudo isso, toda esta dialética de Deus, toda a dialética tuteu, toda a dialética de Deus é um processo. E como vimos, é um processo algo doloroso, nos hace chorar muitas vezes, nos hace sentir que algo tão grande está sendo modificado dentro de nós. Esse processo de Deus, e para que seja muito efetivo, este arrancar, esse destruir do homem interior, tem que existir, para que o novo passe então a existir dentro de nós. Pero é um processo lento. Certo? Não é um processo que ocorre assim, bum, quando aceitamos a Jesus, já somos transformados, já somos muito santos, já somos perfeitos. Não existe. Isto é uma mentira. O único perfeito, santo e totalmente purificado é Deus. Nada mais. Todos nós somos um nada. Temos que melhorar a cada dia. Assim que é um processo lento. E é um processo que ocorre passo a passo, de acordo a nossa capacidade de suportar, de absorver, de entender, de receber dele, mas também de entregar a ele o que em nós já não serve para nada. Mas a parte de tudo isso, esses aspectos aqui, progressivo, lento, passo a passo, definem o processo. Fora de parênteses, continua, sigue sendo um processo consistente e bem planeado. Por quê? Porque trata da dialética de Deus, porque trata do sistema de Deus, trata dos propósitos de Deus, do grande plano de Deus para nós. Por isso, é perfeito, por isso é bem planeado, por isso é muito consistente, por isso sempre logra a meta estabelecida. ¿Por quê? Porque é Deus atuando ali e não nós. Agora, a pergunta aqui é: por que este processo é progressivo e não instantâneo? Por que isto não pode suceder ou ocorrer tão rápido? Por quê? A resposta é simples, irmãos. O processo da dialética de Deus, que consiste em arrancar todo o viejo, todo, e plantar o novo, não pode ser instantâneo, porque se Deus dissera todo este processo em nós de uma só vez, talvez Ele nos mataria, porque seria demasiado dolor, e nenhum de nós pode
suportar tanto dolor de uma sola vez. Não temos suficiente resistência. Não temos suficiente resistência. Não podemos. O Senhor conhece nossa estrutura e sabe hasta onde podemos suportar. Por isso, o trato é lento para com nós, pero progressivo, porque nos ama tanto e pacientemente Ele sigue, continua, hasta completar sua meta em cada um. Vamos ver que o Salmo 139, versículos 23 e 24, abra uma coisa muito importante. Aqui vemos uma parte da oração de Davi no Salmo 139. Ele disse assim: examina-me, ó Deus, e conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Vê se há em mim algum caminho mal ou algum caminho de perversidade e guia-me no caminho eterno. Esta foi uma parte de sua oração. Davi estava orando ali, pero por que eu pus isso aqui? Não está em hebreu, incluso porque o idioma com que estamos trabalhando é o grego. Então, o hebreu eu preferia assim, además está mais claro para explicar. Vamos ver então, em minha opinião, isso aqui é minha opinião personal. Eu penso que Davi pediu a Deus algo que ele mesmo deveria haver feito, o próprio Davi. Por exemplo, ele disse: examina-me, ó Deus. Hermanos, eu pergunto, acaso não é nossa tarefa examinar-nos a nós mesmos e ver como estamos, em que retrocedemos, em que estamos mal e em que temos que melhorar? Acaso não é nossa tarefa? Pero Davi disse a Deus: hazlo tu, Deus. Por que será que Davi disse isso a Deus? Primeiro, porque ele sabia que Deus podia ser-lo. Pero também, eu creio que o ponto máximo aqui foi que Davi estava tão afetado. Ele tinha algo tão grande que ele entendeu que só Deus podia ser-lo para ele naquele momento. Há situações em nossas vidas em que, aunque nos esforcemos, aunque insistamos, hermanos, solo Deus pode verdadeiramente fazer. Deus quer fazer todo esse processo em nossa vida com nossa cooperação, invitando-lo a vir, abrindo a porta, trabalhando com Ele, reconhecendo, cedendo, entregando a Ele. Isto é trabalhar juntamente com Deus, pero há coisas que inclusive nem sabemos que temos. Desconhecemos, é como algo que está invisível dentro de nós. Essas coisas só Deus pode ser. Examina-me, Senhor. Eu já examinei tudo. Agora, se há algo que me escapou, por favor, hazlo por mim. Essa é a parte que agrada a Deus, porque isso expressa a total dependência dele. Conoce mi coração. Essa é outra tarefa que cabe a nós. Pero Davi pediu a Deus: prueba-me, Senhor. Se haz prueba, verifica, testa-me. Vê realmente que está mal em mim. Eu não entendo, eu não me acordo. São coisas que devemos fazer. Pero Deus sim pode ajudar-nos. Vê se há em mim. Ou seja, temos que ser bem honestos. Como quando nos miramos a um espelho. Se tu te miras a um espelho, o que vês ali? Tu não vês ali um mono, tu não vês ali um pato, tu não vês ali uma planta, tu vês a ti mesmo, não é assim? Então, ver-se a si mesmo. Eu necessito ser bem honesta, sacar a máscara e dizer: bueno, esta pessoa sou eu, e eu vejo que aún estou meio deformada, necessito ajuda para melhorar este aspecto de meu caráter. Ver se há em mim é uma tarefa que correspondia ao próprio Davi, mas ele pediu ajuda a Deus, possivelmente porque Davi ou estava muito cansado, muito agotado, ou por um momento perdeu a esperança com ele próprio, falando de homem, não em Deus. Não que ele perdera a esperança em Deus, mas perdeu em si mesmo, porque às vezes nos sucede isto, certo? Lutamos tantas vezes com o mesmo ponto e quando não logramos, caímos, parece uma espécie de desânimo. Não é bueno, mas como somos humanos, tudo é possível. Eu pus esse texto aqui só para expressar que essas ações, examinar-me, conhecer-me, provar-me, mirar-se a mim mesmo, são tarefas que cabem a nós, pero Deus está muito disposto a fazê-lo, porque incluso isto faz parte de sua dialética, de entrar muito a fundo e dizer: bom, Davi, aqui está o resultado, tu me chamaste, certo? Aqui está, eu encontrei isso. Estás disposto a trabalhar junto comigo e tratar de eliminar e limpiar? Se Davi disse: sim, Senhor, o trabalho foi feito e Davi se tornou aún mais justo.
Pero si uno de nosotros dice, no, Señor, bueno, yo entiendo, pero prefiero estar así, es nuestra decisión personal. Y como dije antes, el Señor no va a romper este libre arbitrio que Ele nos deu e hacernos a la fuerza. Não, não, não. Nosotros decidimos ahora listos para la consecuencia, ¿cierto? Veremos entonces que la dialéctica o dialéctica de Dios consiste em, como já vimos, borrar algo que estava inscrito para neste mesmo espaço registrar. Poner um novo sello de registro. Este sello nunca mais vai se borrar de ali. Algo novo. Ele já entrou no oscuro de nossa alma, já encontrou o que estava mal, já detectou nosso grande problema, agora está no processo de limpiar. E este limpiar implica também cambiar coisas que certamente teremos que entregar para então estar livres de eles. Depois que borrou e escreveu ou registrou algo novo, vemos então que lo viejo, lo que era viejo, agora é cambiado por lo que é novo. Então, de repente, alguém te verá nesses dias e dirá, uau, tu estás mais bonita, tu estás mais bonito, tu rosto brilha diferente, tens uma sonrisa nova. O que te passou? Então, vamos recordar a palavra de Deus que diz que a alegria do coração hermosea el rostro, não é assim nossa cara. Ou seja, se todo adentro está restaurado, isto vai transparecer, vai reflejar para tu interior e tu hasta vai parecer mais bonito do que já eres, porque dentro de ti as coisas estão ponendo-se em ordem por causa da dialética de Deus que está funcionando muito bem para ti. Em resumo, eu creio que isto é chamado de tratamento. O tratamento de Deus é essa classe de estratégias juntas que Ele usou para entrar, para trabalhar, para mostrar-nos, para discutir, para expor delante de nós e com nossa cooperação e nossa participação trabalhar em nosso interior. Esse tratamento é real, é muito duro, mas é real. Então, eu te pergunto agora, depois de passar por todos esses pontos, em que parte do processo, falando de dialética de Deus, que consiste em detectar o problema, borrarlo, criar algo novo, cambiar o viejo por el novo, ou seja, tudo isto, em que parte deste processo tu já estás? Em que parte deste processo tu crees que te encontras hoje? Ou será que tu eres parte de aquele grupo que disse, não, nada cambiou em minha vida desde que aceitei a Jesus? Outros vão a um pior e dizem, desde que aceitei Jesus, minha vida se transformou em uma desgraça. Irmãos, isso é muito sério, porque não é verdade. Assim que seamos bem honestos, em que parte do processo, da dialética, do trato de Deus estamos nós hoje? Estou segura que nenhum é perfeito. Eu estou bem aí aún, não sou nada perfeita, créame. E passo luta comigo mesma todos os dias. Mas em que parte estamos? Porque algo já deve haver ocorrido com nós, certo? Vamos ver então que depois de todos esses anos de nossa vida com Deus, quanto podemos testificar que hemos cambiado? Porque temos que testificar alguma coisa, certo? Hoje eu tenho paz, antes eu não tinha. Hoje eu me sinto perdonada, antes eu vivia em tormento. Hoje minha saúde é melhor que antes. Em que podemos testificar? Porque incluso hasta nossa saúde física melhora quando dentro de nós, nosso interior é sanado. Ou será que tu has resistido a este processo pensando que é algo demasiado duro para ti? Algumas pessoas dizem, não, isso é muito complicado, melhor para outro. E sigue tortuoso, algo que não é o desejo de Deus. Recuerda, meu irmão, esta é minha conclusão personal. Sem cambios, nunca, absolutamente nunca, pareceremos a Jesus Cristo. Recuerda que a primeira palavra que les dije é:
ou foi, Deus tem um profundo desejo de que sejamos mais parecidos a seu Hijo Jesucristo. Pero se não aceptamos os cambios, jamás pareceremos com Jesucristo, porque Jesucristo não é tortuoso, jamás foi. A Bíblia diz que aqui do mundo ele foi 100% homem, passou por todas as situações que nós passamos hoje, incluindo que foi tentado também, pero jamás falhou, jamás caiu em nenhuma delas, sempre foi muito íntegro, muito santo, sempre falou a verdade, sempre foi muito altruísta, sempre bendijo a los demás com sua presença, com suas palavras, com seu exemplo. Então, se queremos ser como Jesucristo, necessitamos aceitar estes cambios. E eu estou segura que já não seremos iguais. Veja bem, nossa palavra clave aqui é dialéctica. Dialéctica é a dialética, não do homem, não da filosofia, não da didática em si, não do sistema social, não do sistema qualquer. É a dialética de Deus, de nosso poderoso e soberano Deus, aquele que é altíssimo, absoluto e majestoso para sempre, este que pode todas as coisas sem límite. Este é nosso Deus. Dialéctica tuteu, dialética de Deus, que basamos em Romanos 12, 2. Então, esse texto se basa, ou seja, todo o que falamos se basa sobretudo nessas duas palavras. Metamorfose, que é a transformação em sentido progressivo. Continuem transformando-se dia a dia, todos os dias. Eis desde dentro para fora. Desde muito adentro para fora. Ou a outra versão que diz hacia dentro, ou seja, quando vocês se mirem a si mesmo, não se preocupem primeiro com sua aparência, como está o cabelo, como vai sua pele. Não, esta parte queda depois. Primeiro mirem dentro. Hacia dentro como estou. E então empiecem a trabalhar ou transformar-se de acordo com a metamorfose de Deus desde adentro. Se isto suceder, seremos muito mais que bendecidos. Mi hermano e meus queridos amigos, se tu estuviste comigo hasta aqui, muitíssimas graças por toda a tua paciência em escutar-me. Como vês, estou fazendo o melhor que puedo com meu espanhol e espero que te haja ajudado a entender. Que o Senhor te bendiga grandemente e que tu prosperes abundantemente nesse aspecto da dialética de Deus. Porque, hermanos, se como cristianos e hijos de Deus não prosperamos, algo está muito mal. Não com Deus, mas com nós. Temos que parar, reevaluar e outra vez tomar o caminho do arreglo. Isto é o que Deus quer para nós. Que Deus te bendiga muito. Espero ver-te outra vez no próximo vídeo. Amém e que o Senhor nos bendiga.